Vamos lá para mais um exercíciozinho, esse aqui de regra de 3 composta. Uma doceria fabrica 3.000 cocadas em 20 dias, empregando 8 funcionários que trabalham 8 horas por dia. Quando chegou o período do Dia das Bruxas, houve um aumento nos pedidos e passou-se a fabricar 5.400 desses doces em 32 dias, mesmo com 2 funcionários a menos, que saíram de férias. Quantas horas por dia os demais funcionários precisarão para trabalhar para executar o trabalho dentro do prazo? Então vamos lá. Eu já separei as grandezas aqui, que é a quantidade de cocadas, quantidade de dias, quantidade de funcionários e horas, quantidade de horas trabalhadas por dia. 4 grandezas. Então eu fiz o seguinte, vamos agora distribuir os valores que são mencionados aqui no problema, certo? Então, ó, uma doceira fabrica 3.600 cocadas. Então, aqui na grandeza cocada, eu vou colocar 3.600. Em 20 dias, na mesma direção, na mesma linha, eu coloco 20. Empregando 8 funcionários que trabalham 8 horas por dia. Então, aqui, 8 horas por dia. Quando chegou o período do Dia das Bruxas, houve um aumento nos pedidos e passou-se a fabricar 5.400, estão aqui em cocadas, ó, 5.400 cocadas em 32 dias. 32 dias. Mesmo com 2 funcionários a menos. Então, em vez de 8 funcionários, vão ter 6 funcionários, porque tem 2 a menos. Aí pergunta-se, quantas horas por dia, então quer saber quantidade de horas por dia, vou botar X aqui, os demais funcionários precisarão trabalhar para executar o trabalho dentro do prazo. Bom, como eu já distribuí os valores aqui, agora eu vou interpretar o problema. Lembrando que toda vez que eu fizer isso, né, eu vou ter que pegar pares de grandezas. Eu vou ter que sempre comparar pares de grandeza. E sempre, a grandeza onde possui a incógnita, eu vou fazer uma avaliação dessa grandeza, que tem um X, né, com as outras grandezas. Aos pares, de 2 em 2, tá? Não posso pegar de 4, vai par, né? Mas eu não posso pegar só de 2 em 2. Tipo, eu vou analisar cocadas com horas por dia, vou analisar dias com horas por dia, vou analisar funcionários com horas por dia, beleza? Então vamos lá, vamos passo a passo. Então, eu tenho que sempre entender o seguinte, toda vez que eu for analisar grandeza a grandeza com a grandeza que tem a incógnita, eu vou entender que as outras grandezas que eu não estou utilizando, elas são fixas, o valor delas são inalteráveis, entendeu? É isso que eu tenho que analisar e considerar também. Bom, então vou comparar somente essas duas grandezas aqui, cocadas e horas por dia, ok? E dias e funcionários eu vou manter aí fixo. Então, vamos lá, ó. Escondi aqui duas grandezas, né? E mantive expostas somente cocadas e horas por dia. Repara que eu vou representar o seguinte, eram 3.600 cocadas a serem fabricadas, agora passaram a ser 5.400. Lembrando que aumentou a quantidade de cocadas a serem produzidas, então eu posso representar da maneira que eu quiser. Posso colocar uma seta para cima, uma seta para baixo, pouco importa isso, certo? Eu só tenho que ter ideia de que a direção das setas só representa a relação entre uma grandeza e outra, e não se está subindo ou se está descendo, não é isso, é só a relação entre uma grandeza e outra. Então, eu vou já representar aqui com a seta para cima, estou escolhendo colocar uma seta para cima para representar essa grandeza aqui, tá? Agora, se eu tenho mais cocadas a serem produzidas, mantendo a mesma quantidade de funcionários, lembrando que todas as grandezas que eu escondi aqui, elas têm que se manter fixas, imaginando-se que não alterou a quantidade de funcionários e também não alterou aqui a quantidade de dias trabalhados, permanece a mesma quantidade de dias trabalhados, ok? Então, se eu tenho mais cocadas, mantendo todas as outras coisas, eu vou precisar de mais horas
ou menos horas para produzir mais cocadas. Então, certamente eu preciso de mais horas para trabalhar. Se eu tiver a mesma quantidade de funcionários, é a mesma quantidade de dias para trabalhar. Eu preciso de mais horas para poder produzir tanta cocada assim. Então, repara que a seta da cocada fica na mesma direção da seta de horas por dia. Por quê? Porque elas são diretamente proporcionais. Enquanto um aumenta, eu preciso de mais cocadas, eu preciso de mais horas para trabalhar também. Beleza? Então, a primeira parte aqui eu já fiz. Agora eu tenho que analisar aqui os dias e as horas. Bom, se eu tenho mais dias para trabalhar, se eu mantiver a mesma quantidade de cocadas, não é inalterada, e a mesma quantidade de funcionários, se eu tenho mais dias para poder trabalhar, então concordam que eu não preciso de tantas horas para trabalhar? Se eu tenho mais dias para trabalhar, não tenho, mantenho a quantidade de cocadas que é inalterável e a quantidade de empregados também é o mesmo, então eu não preciso trabalhar muitas horas por dia com esses funcionários, ok? Então repare que ao aumentar a quantidade de dias, eu não preciso de tantas horas, então a quantidade de horas por dia vai diminuir. Então essas grandezas elas são inversamente proporcionais. Mas olha, já tem uma setinha aqui apontada para cima. Então, consequentemente, essa setinha aqui ela vai ser apontada para baixo. Por quê? A comparação entre essas duas grandezas é que elas são inversamente proporcionais, ok? Por isso que eu tenho que só posicionar as setinhas para relacionar as grandezas, se elas são diretas ou inversas, o que não tem nada a ver, de certa forma, se as grandezas estão aumentando ou estão diminuindo juntas, ok? Aumentando ou diminuindo, e sim se elas estão indo na mesma direção ou não. Continuando, eu vou agora vou esconder os dias e vou manter os funcionários, né? Vamos lá agora, analisando os funcionários, nós temos o seguinte: mantém agora a quantidade de cocadas fixa, mantém agora a quantidade de doces fixas, e de doces e de dias fixos, e vou analisar agora funcionários e horas por dia. Então vamos lá. Repare que a quantidade de funcionários diminuiu. Eu tenho menos funcionários, mas eu tenho menos funcionários e eu estou mantendo a quantidade de doces e a quantidade de dias que são fixos. Só que eu diminuí a quantidade de funcionários. Bom, eu vou precisar de mais horas por dia ou menos horas por dia para manter a mesma demanda de antes, já que eu diminuí a quantidade de funcionários? Bom, eu sei que se eu tenho menos funcionários e tenho que manter uma certa produção, eu vou precisar de aumentar minha carga horária por dia, porque eu diminuí a quantidade de funcionários, se eu quiser manter a produção, eu aumento a carga horária por dia, senão eu vou precisar de mais dias de trabalho. Logo, diminuiu funcionários, aumenta dia. Então, essa grandeza funcionários, ela é inversamente proporcional a essa grandeza horas por dia. Logo, se aqui a setinha está para cima, essa daqui a setinha vai para baixo. Beleza? Porque essas duas grandezas analisadas elas são inversamente proporcionais. Bom, agora nós vamos fazer o seguinte: eu vou tirar aqui o que eu havia escondido antes. Bom, então vamos lá. Agora vamos calcular isso daí, perfeito? Como é que nós vamos montar agora a conta? Eu começo sempre que a grandeza que tem é incógnita, então eu tenho que começar por essa daqui. Já posiciono aqui, ó, 8 em cima, x embaixo. E já automaticamente coloco o sinal de igual aqui do lado. Agora, todas as grandezas que estão com a setinha na mesma direção dessa que tem o x, eu mantenho normal
Então aqui, ó, essa tá com seta para cima e a com X também tá com seta para cima, das cocadas, né? Então eu vou botar o 3.600 aqui, ó, logo ao lado, ó. Pá, e os 5.400 embaixo, na mesma ordem que elas aparecem aqui, porque elas estão na mesma direção. Agora, essa daqui, os dias que tem o sentido inverso, a direção, perdão, o sentido inverso dessa outra aqui, eu vou multiplicar e vou invertê-la aqui, ó, porque o sentido é inverso, né? Então eu vou colocar 32 para cima e o 20 para baixo, porque ela comparada com horas por dia, elas são inversas. Agora, multiplico de novo e vou fazer com essas duas grandezas aqui, ó. Repare que as setas são invertidas, então vou ter que inverter aqui essa fração também. 6 para cima e 8 para baixo. Depois de fazer isso, eu vou fazer umas simplificações aqui para facilitar a minha vida, né? Então eu vou cortar esse simplificar, tipo dividir por 10 em cima e embaixo aqui, por 10 de novo, vou dividir por 100 logo direto em cima e embaixo. E posso já multiplicar logo direto em cima e direto embaixo. Vou utilizar aqui uma calculadora para poder fazer isso mais rápido, tá? Eu poderia simplificar muito mais, mas como a galera eu sei que não gosta muito de simplificar, eu vou deixar assim dessa maneira e só vou multiplicar mesmo direto. 32 vezes 36 vezes 32 vezes 6. Então vou aqui pegar a calculadora, ok? 36 vezes 32 vezes 6, 6.912. Eu vou colocar aqui, ó, 6.912. E agora eu vou fazer o que sobrou ali, que foi os 54 vezes 20 vezes 8. 8.640. 8.640. Agora eu vou utilizar lá a propriedade fundamental da proporção, né? Produto dos extremos, que vezes o produto dos meios, né? Então vai ficar, perdão, extremos aqui, meios aqui. Então vai ficar 6.912 vezes o x é igual a 8 vezes o 8.640. Então, vou multiplicar aqui esse 8 vezes 8.640. Então, 8.640 vezes 8. Isso vai dar 69.120. Então, 6.912x é igual a, deixa eu pegar aqui o valor, 69.120. 69.120. Logo, o x é igual a 69.120 dividido por 6.912. Se eu fizer essa divisão aqui, vai dar 10, né? Então, vou dividir isso aqui por 6.912, vai ser igual a 10. Então, x igual a 10. Beleza? Logo, nós vamos precisar aí de trabalhar, ou melhor, os 6 funcionários agora que estão vão precisar trabalhar 10 horas por dia, 32 dias, para fazer 5.400 cocadas, beleza? Espero que vocês tenham entendido e até mais ver.